Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos discutir a correção do exercício que eu passei para vocês na aula anterior. No exercício eu tinha passado para vocês já o projeto pronto e pedi para que vocês tentassem construir com os conceitos que nós vimos até agora o algoritmo, o programa para obtenção das raízes de uma equação de segundo grau. Hoje nós vamos fazer a correção desse problema. Vamos também discutir uma diretiva nova que eu recomendei vocês usarem, está lá no projeto, que é a match.h. Ainda dentro da estrutura de projeto que nós estamos planejando, que é a top-down e a bottom-up, e vamos dar um pouquinho mais de detalhes nos acrônimos, aqueles elementos que nós usamos nos blocos de saída, barra N, barra T. Vamos discutir um pouquinho isso, a questão da estética também, tá bom? De qualquer forma, nosso foco hoje é o nosso algoritmo, beleza? Eu sou o professor Marcos Henrique e esse curso faz parte de um projeto que estamos tocando, tratando de algoritmos de programação, beleza? Boa aula para vocês! Bom, vamos lá então, pessoal. O problema que eu passei para vocês na aula passada foi o seguinte: escrever um programa para calcular as raízes reais em uma equação de segundo grau, projeto calculadora. Por que eu estou chamando de projeto calculadora? Porque nós vamos depois juntar todos num único programa. Então esse é mais uma dos elementos desse projeto maior. Bom, antes de qualquer coisa, quando nós falamos do cálculo das raízes de equação de segundo grau, nós precisamos fazer um entendimento do que é isso. Então, o que é uma equação de segundo grau? A equação de segundo grau é aquela representada por essa forma algébrica: ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes da equação. E nós vamos usar o modelo de Bhaskara para a solução dessa equação. O que é a solução? É obter os valores de x para esta equação, as raízes desta equação. Para isso também revisamos o modelo de Bhaskara. Qual que é o modelo de Bhaskara? É a aplicação de duas equações. A primeira, a obtenção de x, ou seja, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. O que é delta? Delta é o discriminante da equação. A partir dele nós conseguimos tirar algumas conclusões. Então, delta é igual a b² menos 4ac. O que são essas conclusões? Essas conclusões, na verdade, são as condicionantes que nós aplicamos para a construção do nosso algoritmo, que é o algoritmo de Bhaskara. Para isso, nós já podemos escrevê-lo na forma que nós vamos trabalhar no nosso código. Então, delta é igual, aí abre o parênteses, b² eu posso escrever como b vezes b, menos 4 vezes a, vezes c, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Beleza. Bom, do delta, nós tiramos as seguintes condicionantes. Primeira, quando o delta for menor que zero, dizemos que não existe raiz real como solução desta equação. Não é que não existe raiz real. Depois nós vamos também incrementar esse programa para obter as raízes complexas. Bom, depois, segunda condição. Quando o delta for igual a zero, se diz que existe apenas uma raiz real. Pronto, então calculamos e mandamos a mensagem para um único resultado. E quando o delta for maior que zero, existem duas raízes reais. Reparem que eu coloquei duas condições. Quando excluídas essas duas condições, a terceira é a negação das duas primeiras. Tá? Isso é importante para que a gente possa lembrar a estrutura do código. Isso também, como eu já tinha dito, está no nosso projeto. O diagrama de blocos que eu postei para vocês anteriormente, na aula passada, já está bem estruturado para esta solução. Bom,
vamos ver então o nosso delta, o nosso valor de x, perdão. O valor de x eu posso escrever o código da seguinte forma. Primeira raiz, ou R1, é igual, abro parênteses duas vezes, menos. Sempre se coloca os coeficientes dentro de parênteses quando eu tenho sinais negativos por causa da relação das operações entre sinais. B mais. Agora aqui entra o operador que eu falei para vocês. O square root é o cálculo de uma raiz quadrada, que essa função está dentro da diretiva match.h. Square root delta, fecha parênteses, dividido por 2 vezes o a. Pronto. Essa daqui é a solução para uma das raízes. A segunda raiz, ou seja, quando eu tiver um único valor de x, eu tenho essa raiz. Quando eu tiver duas, eu tenho a mesma, só que agora, lembrando, prestem atenção. Olha lá, na primeira equação o square root era positivo, na segunda é negativo, que é o que acontece com a equação de Bhaskara, o modelo de Bhaskara. Bom, e a nossa função square root, ela está dentro da diretiva match.h, que tem outros operadores. Por exemplo, eu tenho senoidais, cossenoidais, tangente, logarítmicas. Essas são operações matemáticas que podem aparecer para a gente ao longo do nosso trabalho. Então, sempre que eu tiver uma operação matemática dentro desse conjunto, eu consigo utilizar a função. Só que eu não posso esquecer que eu preciso declarar essa diretiva lá no nosso bloco de declarações. Aqui nós vamos usar a square root, que calcula a raiz quadrada, tá? Bom, outro detalhe que é legal a gente começar a discutir é a questão da estética. Então, o que aparece para a gente na estética? Nos nossos programas anteriores eu já tenho mostrado para vocês que a questão de estética é fundamental. Os códigos que nós usamos são chamados de acrônimos ou códigos especiais, que são o que? Por exemplo, /n, /t, /b, /f, que são operações, são códigos que representam determinadas ações dentro, principalmente do bloco de saída. Então eu vou, por exemplo, fazer um salto de linha, utilizamos /n. Eu vou fazer uma tabulação, utilizamos /t, e assim sucessivamente. Então é interessante para a gente ver isso daí. Quando nós usamos, por exemplo, o /n, eu pulo uma única linha. O /t, eu salto 8 caracteres. Então, e assim sucessivamente, com essa lógica, nós conseguimos estruturá-lo. Usamos para o nosso curso, em particular, principalmente o /n e o /t, mas conforme for necessário. Por exemplo, eu quero fazer uma emissão sonora em algum determinado momento em que o usuário deve digitar alguma coisa. Eu utilizo /a, porque aí o programa vai emitir um som recomendando que a pessoa preste atenção naquilo, para que ela digite, etc. Então, conforme a minha necessidade. Bom, como é que fica mesmo? No bloco de saída, o printf, usando a função printf, nós, dentro de parênteses, dentro de aspas duplas, nós colocamos o /n, /t conforme a nossa necessidade estética, tá? Então, se eu não colocar nada, ele vai concentrar tudo no cantinho, tá? Um detalhe interessante que é bom a gente pensar na relação de estética. A tela de saída. A tela de saída, ou prompt de saída do C, é esta tela. E ela tem a seguinte característica. Eu tenho 120 caracteres na coluna e 30 linhas na primeira tela. Claro que com a barra de rolagem eu consigo descer mais, mas visualiza-se sempre as 30. Ou seja, se eu tiver 80, 50 não vai ser visualizada pelo usuário. Então eu preciso fazer uma pausa nas 30 para que o usuário possa ir fazendo essa rolagem. É importante a gente observar isso. E é claro, para a questão estética, observar que nós temos 120 caracteres na linha. Então, quer dizer, se eu quiser colocar uma figura, um desenho, qualquer coisa assim, eu preciso me ater a essa questão da quantidade de caracteres. A mesma coisa para a linha, tá? É 30 linhas. Beleza? Bom,
Fechamos o que eu queria mostrar para vocês em termos de conceito. Agora vamos para o código, porque hoje a nossa aula, na verdade, é a correção do exercício. Então, quem fez o exercício, agora nós vamos fazer a correção. De qualquer forma, vamos fazer a correção do nosso exercício, beleza? Bom, então vamos à codificação. Primeira coisa que nós devemos fazer, seguindo a nossa técnica de programação, é abrir o bloco de repetição com o teste de início. Então, abrimos, deixamos ele aqui reservado bonitinho. Agora, nós vamos carregar um novo programa, onde nós vamos fazer o projeto base, o programa base para o cálculo das raízes. Então, eu vou chamá-lo de raiz, equação, segundo grau. Então, eu salvo isso daqui, o meu projeto. Ok. Lembrando que ele sempre carrega esse conjunto de elementos. Eu apago isso daqui. E agora vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é... Lembrando, nós estamos olhando o início. No início eu entro com as diretivas e as declarações das variáveis. Então, eu venho aqui e include a minha diretiva nova que nós trabalhamos hoje, a .met.h. Ok. Incluí minha diretiva. Agora vou para a construção propriamente do código. Então, a primeira função é a função main, que é a principal função. Internamente a ela, então, quer dizer, dentro de chaves, eu coloco agora todos os elementos. Ainda dentro no início, eu faço as declarações. Então, float. Aí eu vou declarar as variáveis. Por que float? Porque nós estamos trabalhando com números decimais. Admitimos também números decimais. Então, quer dizer, A são os coeficientes. B, C são os coeficientes da equação de segundo grau. Depois as possíveis raízes. R1, R2 e o delta. Joia. Esses são os elementos da nossa cálculo de uma equação de segundo grau. Agora, reparem. Vamos para a primeira ação a ser executada. Então, printf. Eu vou colocar aqui uma mensagem falando que esse é um programa que calcula a equação de segundo grau. Gosto sempre de manter uma questão de estética sempre presente, então quer dizer, eu pulo 4 linhas, 4 tabulações, depois eu posso corrigir se eu achar conveniente. Então eu vou chamar isso daqui de calculadora de raízes para equação do segundo grau. Pronto. Mandei a mensagem para o usuário vai visualizar isto, ok. Aí agora eu fecho aspa dupla, parênteses, ponto e vírgula. Agora sim eu começo ainda nos blocos de entrada, a obtenção das variáveis. Então, quer dizer, primeira coisa, eu mando uma mensagem, printf, para o usuário que ele digite os coeficientes. Vou saltar 3 linhas e colocar uma tabulação. Coeficiente A. Pronto. Então, mando uma mensagem para o usuário, ele deve digitar o coeficiente A. Agora, faço a leitura dessa variável. Então, scanf, abro aspa, a minha variável é do tipo ponto flutuante. Então, coloco percentual %f, fecho aspa, vírgula, armazenador e comercial A. Então, eu quero que ele armazene na variável A. Joia. Bom, reparem que agora eu vou seguir aquele procedimento que nós já tínhamos feito antes. Então, quer dizer, já que eu estou... Variável B e C são exatamente a mesma coisa, eu copio, Ctrl C e colo, Ctrl V. Eu seleciono aqui, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V.
e simplesmente troco os coeficientes. Claro que aqui eu não quero mais que ele pule a linha, porque eu não preciso dessa pulada de linha. E o scanf já vai, quando eu teclo Enter, ele já pula uma linha. Então eu só troco para a variável B aqui os meus correspondentes coeficientes. Perfeito. B. Faço a mesma coisa para C. Então copio esse blocozinho, teclo Enter, copio o colo, né? E substituo aqui os coeficientes. Pronto, olha só. Parâmetros. Mando uma mensagem para imprimir A, pessoa digitar, depois uma mensagem para B, mensagem para C e também a correspondente obtenção. Bom, agora observem no diagrama de blocos. Fizemos todas as entradas, próxima ação, calcular, fazer o procedimento. Então, delta é igual. Aí, faço os procedimentos relativos ao cálculo do delta. Então, quer dizer, B quadrado eu posso escrever como B vezes B. Menos 4 vezes A vezes C. Pronto, calculamos aqui, a partir daqui calculamos o delta. Joia. Agora, fazemos o respectivo cálculo para o cálculo não, desculpe. Nós fazemos a seleção. Então, C, delta menor que 0, tem uma mensagem para enviar. Então, dentro da bloco de seleção, abro chaves e eu vou colocar aqui uma mensagem. Então, printf, lembrando sempre que é dentro de aspas duplas, pulo 3 linhas, 3 tabulações e mando a seguinte mensagem: não existe raiz real para a equação. Bom, qual equação? Eu quero que ele escreva a equação. Então, eu preciso colocar percentual com 2 algarismos. Ponto 2, f. X elevado ao quadrado. Mais percentual ponto 2f x mais percentual ponto 2f igual a 0. Bom, essa é a minha mensagem. Eu ainda vou querer que ele salte algumas linhas e também a tabulação para o que ele vai escrever depois. Então, lembrando que então já coloquei aqui a tabulação da próxima ação a ser executada. E essa seria o quê? Seria aquele bloco de finalização. Agora, cuidado com uma coisa. Eu pus vírgula aqui, certo? Eu preciso colocar de onde vêm estas variáveis. Percentual 2 referente a x², percentual 2f referente a x e percentual 2f referente ao coeficiente do termo independente, C. Então, isso aqui vai ser oriundo de A, B e C. Tudo bem? Bom, fecho parênteses, ponto e vírgula. Agora, esse daqui é a ação para se sim. Se não, então eu tenho que fechar as chaves e inserir a negação. Else, abre chaves. Dentro dessas chaves eu vou para a próxima ação. Olhem o diagrama de blocos. Próxima ação é um bloco de seleção de novo. Então, if, e aí eu vou colocar a condição. Então, delta é igual a 0. Tá? Então, se delta for igual a 0, eu realizo quais ações? Abre parênteses, chaves. E aqui dentro das chaves eu vou calcular para delta igual a 0, eu calculo uma raiz e mando a mensagem. Então, eu vou fazer isso. R1 é igual, abre parênteses, menos B mais
square root S E R T square root delta, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 2 vezes A, fecha parênteses novamente, ó, tem um parênteses sobrando aqui, então eu encerro ele, tiro ele fora, ok, ponto e vírgula. Agora, mando uma mensagem, printf, lembrando que nós estamos seguindo o nosso projetinho, nosso diagrama de blocos. Mandando a mensagem sempre antecedido de /n/t e também precedido da mesma coisa para deixar uma questão estética bacana. Então, quer dizer, a mensagem é R1 igual, vou colocar aqui percentual, ponto 2f, porque vai vir uma variável para essa posição. É raiz para a equação percentual. Ó, aqui eu já até posso copiar daqui, ó. Olha só, bacana. Eu copio daqui. Assim eu não preciso ficar digitando. Essa questão de digitar é assim, toda vez que a gente digita alguma coisa, a gente corre o risco de incorrer em erro. Olha só, da equação aqui, percentual 2f, percentual f, x, certo? Percentual fx e percentual do ponto 2f, que é correspondente ao coeficiente c. Bom, agora reparem, aqui quando eu copiei, ele copiou aqui aspa duplas 2 vezes, então eu tenho que apagar essa aspa dupla que está aqui no final. Tá? E, além disso, olha só, o primeiro percentual 2f, ou seja, o registrador para o ponto flutuante calculado anteriormente, é referente à raiz 1. Então, eu tenho que colocar aqui onde vem essa variável, R1. Tudo bem? Bom, finalizo com um ponto e vírgula. Joia. E aqui, ó, já está fechado. Ó, no momento que eu abri aqui, ele já abriu também para fechar essas chaves. Então, agora eu vou para a próxima ação. Posterior a esta chave, eu tenho o quê? Uma outra negação. Então, else, abro chaves. E agora, dentro desta chave, olhem o diagrama de blocos. Nós temos aqui o cálculo para R1 e R2 e uma mensagem. Então, eu posso copiar tudo isso daqui, Ctrl C, e colar aqui, Ctrl V. Deixo alinhado para deixar uma questão estética bacana. Agora, olha só, R1 já está digitado, então eu preciso incrementar aqui R2. Então, copiei e colei R1 e troco os coeficientes. Então, quer dizer, R2 e o sinalzinho aqui da raiz, negativa. Ok. E a mensagem eu também tenho que corrigir, ou seja, R1 percentual R e R2 igual percentual ponto 2f são raízes, olha lá, raízes para a equação, aí eu dou aqui o endereço da equação e tenho que incluir também aqui a minha variável R2. Tá? Posso deixar aqui espaço ou não, eu não gosto muito de deixar espaço. Então, R1, R2, A, B e C. Pronto. Agora, reparem, de novo, olha lá, o nosso parênteses está aqui já fechadinho, bonitinho. Então, vou para o próximo parênteses, certo? O próximo parênteses fechou esse bloco de seleção. Depois dele, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar aqui uma ação para finalizar, para que eu possa visualizar o resultado. Então, vamos lá. System, nossa função com o parâmetro pause. Então, aqui, ponto e vírgula no final. Último parêntese, só para conferir. Não, última chave, só para conferir. Olha lá, a chave está fechada aqui, está aberta aqui. Beleza, bonitinho. Joia, nossa diretiva está aqui. Então, agora eu salvo, compilo. Se ele compilar de acordo, se der algum erro, nós já vamos fazer a correção.
Como é que eu vou chamar isso daqui? Raízes, né? Raiz, equação do segundo grau. Olha, dei o nome do projeto, salvei. Quando salvar, ele já começa a compilar. Se tiver algum erro, joia. Compilou bonitinho, agora ele já executou. Agora eu testo valores quaisquer. Então vou testar para 5, então 5x² mais 9x mais 12. Pronto. Aí ele diz que não existe raiz real para a equação 5x² mais 9x mais 12 igual a 0. Perfeito, nosso programa funcionou ok. Agora, o que eu quero? Seguindo a nossa técnica, feito isto, então eu vou copiar tudo isso daqui. Então, a partir do que está incluso dentro do main, exceto o system pause, eu copio lá no meu bloco de repetição com o teste de início e colo aqui dentro. Então, colo. Não posso esquecer de vir aqui nas diretivas e incluir a minha diretiva. Então, include a diretiva que nós estamos trabalhando hoje, a diretiva match.h. Joia. Incluí tudo aqui, mas eu não posso salvar apenas. Eu tenho que arquivo, salvar como. Por quê? Porque este carinha aqui é onde nós estamos fazendo nossa calculadora, o conjunto de elementos para a calculadora. Então, vou chamar ele de calculadora. Raízes. Equação do segundo grau. Olha, coloquei aqui, está dentro do nosso conjunto de programas que nós já salvamos. Salvo ele aqui. Salvo como? Ou seja, eu não apaguei o nosso bloco de execução com teste de início. Quando executar, compilar e executar. Prontinho, bonitinho. Ele compilou. Agora eu vou pegar uma equação que eu sei as raízes para testar. Então, quer dizer, vejam essa equação. Essa equação é 3x², então 3, mais 4x, mais 1, igual a 0. As raízes são menos 0,33, ou seja, menos 1/3 e menos 1. Perfeito. Então, as respectivas raízes para esta equação. Então, nós temos nossa calculadora funcional de forma eficiente. Beleza? Beleza, pessoal. Com isso, nós terminamos a aula proposta para hoje. Na próxima aula, nós vamos discutir os blocos de repetição incrementais e vamos também dar uma olhadinha. Como é que a gente pode, por exemplo, mudar a cor da fonte, a cor do nosso prompt de saída. Beleza? Joia. Bons estudos para vocês.